Olá, que bom que você está aqui. Este é o RSR Reader. Relaxe, você está seguro aqui. Aqui está a nossa primeira história. Karen me acusou de bruxaria e minha família acredita nela. Isso aconteceu há algumas semanas na festa de aniversário do meu primo e eu ainda estou tentando processar o quão bizarro foi. Eu sou mulher e minha família é complicada. Meu pai biológico não está presente, então geralmente sou eu, minha mãe e o lado da família dela quando fazemos reuniões. Essa deveria ser uma festa simples de aniversário no quintal da casa da minha tia. Pizza, bolo, crianças correndo com balões de água, o de sempre, nada estranho. Ou pelo menos era o que eu pensava. A tarde toda eu fiquei reparando na minha tia. Vamos chamá-la de Karen, porque, bem, ela merece, me observando com aquele olhar intenso. No começo, eu ignorei. Algumas pessoas simplesmente ficam viajando, né? Mas ela não estava viajando. Era aquele tipo de olhar que você dá para alguém quando está esperando a pessoa cometer um erro. Enquanto eu pegava um refrigerante, ela se aproximou e disse quase sussurrando: Eu sei o que você está fazendo, você tem praticado bruxaria. Eu literalmente ri porque achei que ela estava brincando. Mas não, ela estava falando sério. Ela se aproximou ainda mais e sussurrou: Eu posso ver isso em você. Você tem lançado feitiços, não é? É o seguinte, eu não pratico bruxaria, nunca pratiquei, mas vou admitir uma coisa para vocês que eu sempre tive medo de admitir. Ultimamente, coisas muito estranhas têm acontecido na minha vida, tipo coincidências que se alinham de forma tão perfeita que parece mais do que coincidência. Às vezes eu acordo agora e fico deitado na cama, e tudo está, tipo, incrivelmente perfeito, como uma alegria pura, sem filtro, por alguns minutos. Então, também tive momentos que sinceramente não consigo explicar. Mas é como se, em um segundo, minha vida passasse de completamente normal para um filme lindo, totalmente orquestrado. Melhor que qualquer filme que vi, com trilha sonora que toca na minha cabeça. Tudo parece e soa diferente, os rostos das pessoas ficam muito mais suaves, os rostos dos animais de repente parecem personagens únicos, e eu sei exatamente o que eles estão me dizendo. Só de olhar para eles, o céu se transforma em uma pintura. É como se eu estivesse vendo uma camada de beleza que sempre esteve lá, mas que de alguma forma eu não conseguia enxergar antes. E antes que alguém pergunte não, eu não estou usando nada. Seja lá o que for isso, está acontecendo naturalmente comigo em pequenos momentos, e às vezes ondas de emoção parecem me dominar como nunca antes. Mas é sempre puro amor, como uma realização de que somos todos um, consciência, que a separação em si é apenas uma ilusão, as coisas não me incomodam como antes. Não tenho mais vontade de assistir aos dramas do noticiário, de debater ou discutir, ou de impressionar ninguém. Eu entendo porque as pessoas acham isso preocupante, mas ao mesmo tempo, parte de mim gostaria que os outros acreditassem em mim e parassem de descartar tudo o que eu tento compartilhar. É como um livro em que coisas maravilhosas e mágicas estão acontecendo com o protagonista, mas ninguém acredita nele. Tentei contar isso a uma amiga e ela me olhou como se eu estivesse louca. Até minha mãe, quando contei, passou a me tratar diferente, como se eu não estivesse bem e agora sugere que eu faça terapia. Então eu parei de falar sobre isso completamente e agora está aqui minha tia me acusando em voz alta de ser algum tipo de bruxa. Eu disse pra ela, não sei do que você está falando, não estou fazendo nada disso. Achei que se eu ficasse calmo, ela ia deixar pra lá, mas em vez disso, ela insistiu. Ela disse coisas como: Seu gato te segue por todo lugar, isso não é normal. E como suas plantas continuam vivas quando as dos outros morrem? Ela até disse: Você faz parte do problema dessa geração. Nosso país está sendo destruído e você nem sabe o que está acontecendo em Washington. Nesse momento, eu não sabia se ria ou chorava. Tentei explicar isso. Parei de acompanhar as notícias porque só me deixavam estressado. Eu sabia que nada podia fazer para consertar. Então, ela perdeu a paciência. Você está trazendo energia negativa para a família. Eu senti todos os olhares em mim. Meus primos estavam sussurrando, meu tio fingia que não estava ouvindo. E lá estava eu, parado com um refrigerante na mão, sendo acusado de bruxaria como se estivéssemos nos anos 1500. Finalmente minha prima, que Deus a abençoe, disse para Karen parar com aquilo. Ela disse: Você está se envergonhando? Ela literalmente só está vivendo a vida dela? Por que você não foca em viver a sua? Karen saiu pisando forte, resmungando sobre como Deus lhe mostrou uma visão e como ela orou para afastar a escuridão. No momento em que ela saiu, senti uma onda enorme de alívio, mas também de vergonha. Tipo, como minha vida chegou a esse ponto? E o que isso significa, afinal, minha tia achar que estou lançando feitiços? Estou até começando a me perguntar se ela pode estar certa.
E se houver algo sombrio causando todas essas coisas maravilhosas na minha vida, mas, por outro lado, por que algo maligno traria tanta beleza para mim? Minha tia é quem está com medo e raiva, e parece que ela está apenas projetando esse medo em mim. Se alguma força causa toda essa maravilha na minha vida, ela deve me amar muito, e não vejo por que temê-la. Mas mais tarde, naquela noite, eu fiquei repetindo tudo isso na minha cabeça. Eu não sou um bruxo, não faço rituais, não lanço nada, nada disso. Mas, obviamente, coisas estranhas têm acontecido comigo que eu não consigo explicar, e agora sinto que nem posso falar sobre elas sem ser rotulado de louco ou coisa pior. Aqui estou, compartilhando isso com estranhos online, pois parecem mais confiáveis que minha família. Não sei o que se passa na minha vida, mas tenho certeza de uma coisa. Se o universo está alinhando as coisas para mim, não vejo motivo para me envergonhar. Uau! Ler isso foi como se você descrevesse exatamente o que estou sentindo. Tenho tido exatamente esses mesmos tipos de momentos em que tudo de repente parece encenado, quase como se a própria vida estivesse brilhando. E eu não posso compartilhar isso com ninguém porque, nas poucas vezes em que tentei, as pessoas me olharam como se eu tivesse enlouquecido, então eu simplesmente guardo tudo para mim. Eu também não sei o que está causando isso, mas não consigo explicar como é maravilhoso finalmente saber, sem sombra de dúvida, que existe muito mais na vida do que eu jamais imaginei. Ver a sua história me faz sentir menos sozinho e eu nem consigo te dizer o quanto sou grato por isso. Foi lindo ler isso e eu sei exatamente o que você está descrevendo. Para mim, começou há 5 anos. Momentos pequenos no início foram se repetindo até parecer que eu acordava de um longo sonho, tornando-se minha nova realidade diária. Com o tempo, tudo se aprofunda e novas camadas surgem, como achar chaves para quartos desconhecidos. Fico feliz que você esteja percebendo isso e mais ainda por compartilhar aqui. Foi muito corajoso da sua parte. O que foi isso? Acabei de ler o que você escreveu? Me desculpe, mas parece que você está perdendo a cabeça e sua tia só quer te ajudar. Ela está certa. Não é normal as pessoas simplesmente pararem de assistir ao noticiário. Só mudaremos algo do que acontece agora se nos envolvermos e nos mantivermos atualizados. Fique no X, nossa única fonte de informação confiável. Aprenda a verdade e compartilhe no TikTok com as massas. Quanto mais irritados ficamos, melhor, pois isso nos leva a promover mudanças reais. E todos esses malucos que vejo nos comentários, incentivando sua ilusão, estão tão confusos quanto você. Prefiro morrer a perder a cabeça falando sobre consciência e essas besteiras que você acredita. Talvez procure ajuda de verdade para voltar à realidade. Porque se jovens como você continuarem com a cabeça nas nuvens, todo o nosso sistema, como conhecemos, vai entrar em colapso. Poxa, eu não sei, garoto do Reddit. Se eu tivesse que escolher entre estar no lugar do OP ou no lugar daquele último comentarista, acho que eu ficaria com o OP. Aquele último comentarista parecia uma bola de caos vindo direto pra você. Tudo dentro dele simplesmente transbordou pelas palavras. Bom, você sabe o que dizem. O que enche o seu coração transborda pela sua boca, seja medo, orgulho, engano ou amor, o discurso revela sua fonte. Então, espero que nossos ouvintes conheçam nossa fonte e que cada um de vocês saiba o quanto é realmente especial. Sou eu o idiota por dizer ao meu marido que não quero ser mãe solteira de 3 filhos? Antes de chegarmos ao meu post principal, preciso compartilhar 2 dos meus posts anteriores com vocês. Post de contexto número 1. Sou eu o idiota por chamar minha sogra de mentirosa? Isso aconteceu há alguns meses, mas foi a primeira grande rachadura na base do que já era um casamento tenso. Minha irmã, que tem 33 anos, e eu, mulher de 30 anos, não somos especialmente próximas. Somos cordiais, vamos a aniversários e casamentos, mas não saímos juntos nem ligamos apenas para conversar, em parte por diferenças de personalidade. Grande parte disso é porque ela nunca aceitou meu casamento. Meu marido tem 12 anos a mais e começamos a namorar quando eu tinha 19. Ela deixou claro o que sentia desde o começo. Achava estranho, achava desequilibrado e nunca fingiu o contrário. A família do meu marido sente o mesmo por ela, mas por motivos diferentes e não gosta disso. Minha irmã é franca e feminista, não suaviza opiniões, especialmente sobre casamento e papéis de gênero. Então ela nunca foi popular com minha sogra ou cunhada. Alguns meses atrás, nós organizamos uma festa de aniversário para nosso filho. A casa estava cheia, crianças correndo, música, comida, aquela confusão de sempre. Em um momento, precisei me retirar porque estava com uma dor de cabeça forte. Subi para o andar de cima para deitar um pouco. Enquanto eu descansava, ouvi vozes alteradas lá embaixo.
Meu marido e minha sogra discutiam, algo raro já que costumam concordar. Ele entrou no quarto com expressão furiosa. Ele me disse que minha irmã tinha chamado minha cunhada de um nome feio, disse que ela era feia e gorda e depois saiu furiosa. Fiquei chocado. Isso não parecia nada com a minha irmã. Ela pode ser direta, mas não faz esse tipo de insulto e ela é especialmente cuidadosa para não envergonhar ninguém pelo corpo. Eu disse isso para o meu marido e falei que, se foi isso que a minha sogra disse que aconteceu, então ela estava mentindo. Isso não foi bem recebido. Ele se irritou na hora e me acusou de sempre apoiar minha irmã em vez da família dele, segundo ele. Eu nem estava lá e minha sogra estava, então por que eu a chamaria de mentirosa? Ele lembrou que mal me dou com minha irmã, então por que defendê-la agora? Naquele momento, eu nem sabia a história completa. Depois, quando conversei com a minha irmã, ela disse que estava no quintal, ajudando a montar um balanço. Quando minha cunhada comentou que ela sempre se envolvia nos assuntos dos homens e disse que deveria estar na cozinha com as mulheres, minha irmã mandou ela parar com aquilo, pegou as chaves e foi embora. Ela não falou nada sobre a aparência ou o peso da minha cunhada. Simplesmente encerrou a conversa e saiu. Quando falei que minha sogra mentia, ainda não sabia do comentário sobre ir à cozinha, só segui meu instinto. Não parecia algo que minha irmã faria, e agora eu sou o vilão na minha própria casa, porque eu não concordei cegamente com a minha sogra, então eu sou o idiota por chamar minha sogra de mentirosa? Sua sogra ou mentiu ou repetiu fofoca sem saber a verdade, e seu marido decidiu acreditar nela em vez de você. Isso é um problema maior do que a discussão na festa. Se ele acha que sua irmã merecia ser difamada por informações de segunda mão, isso revela muito sobre suas lealdades. Você não foi o idiota, não gritou nem causou cena, só disse o que acredita. Pessoas mentem ou exageram no calor do momento. Até sogras, especialmente sogras, defender sua irmã, especialmente quando ela foi desrespeitada primeiro, é algo razoável. Seu marido deveria se irritar mais com quem causou a situação, não com quem se recusou a mentir. Postagem de contexto 2.2. Eu tenho inveja da minha irmã. Essa é difícil de escrever porque me faz sentir uma pessoa horrível. Sou uma mulher de 30 anos e minha irmã mais velha, Madison, tem 33. Crescendo, ela era meu porto seguro. Quando nosso pai foi embora, quando eu ainda era um bebê, éramos mamãe, Madison, eu e, eventualmente, nossos irmãos mais novos. Mamãe era rígida e imprevisível, e Madison era a única que tentava me proteger. Ela me levava à escola, criava jogos para me distrair quando mamãe gritava e me dava lanches escondidos quando mamãe não deixava, após uma nota ruim. Porém, conforme crescemos, nos distanciamos. Na adolescência, mal passávamos de educados um com o outro. Ela ainda me apoiava à sua maneira, mas não dividíamos mais segredos como na infância, apenas seguíamos vidas separadas. Me casei aos 18 anos e agora tenho 30, com 2 filhos. Madison seguiu um caminho diferente. Ela teve um filho com um namorado que a deixou assim que soube que ela estava grávida. Ela criou o filho sozinha por anos, trabalhando até se esgotar, até que conheceu seu atual marido quando o filho tinha 6 anos. Eles estão juntos há quase 2 anos agora, e tenho que admitir que a vida dela parece boa. Madison é uma feminista assumida. Ela e o marido dividem tudo igualmente. Ambos trabalham, ambos limpam, ambos cozinham. Ele leva o filho dela ao treino, vai aos jogos, ajuda no dever de casa e até quis adotá-lo legalmente. Ela disse não, mas mesmo assim, quando ela está doente, ele leva sopa para ela e cuida dela. Se estão cansados, pedem comida, fazem uma cabana de almofadas com o filho dela e assistem filmes juntos. Enquanto isso, minha vida parece uma esteira que nunca para. Eu amo meus filhos, mas eu faço tudo. Cozinho, limpo, levo na escola, vou às consultas médicas, cuido das febres de madrugada. Meu marido trabalha, mas não me ajuda com as crianças e esperam que eu faça todas as refeições, independente de como me sinto. Se eu peço para ele ajudar mais, ele me chama de mimada e lembra que as mulheres fazem isso há séculos. Eu me pego sentindo ressentimento da Madison, o que me faz me sentir péssimo. Ela trabalhou muito para conquistar o que tem e merece ser feliz. Mas quando vejo o marido dela mimando-a, ou ela com unhas e cabelo feitos enquanto estou com minhas leggings velhas, isso dói. Meu marido até comenta sobre isso, às vezes admirando, às vezes criticando ela por exagerar, mas sempre parece mais uma indireta para mim. Sei que o problema é com meu marido e que meu ressentimento não é justo. Madison não fez nada errado e até tem sido educada com ele, mesmo deixando claro que não gosta dele. Sempre que vejo ela vivendo a vida que queria, sinto vontade de chorar. Odeio me sentir assim, pois meu primeiro instinto é inveja, não felicidade por ela.
Ela sempre me apoiou ao longo dos anos e eu me sinto o pior irmão do mundo por sentir ressentimento dela em vez de contar com ela. Você não é uma má pessoa por se sentir assim. Você está percebendo que seu casamento é unilateral. É doloroso perceber que outra pessoa tem o que você queria, mas seus sentimentos são apenas informações. Use-os. Eles estão te dizendo que você precisa de mais apoio, mais parceria e talvez uma conversa séria sobre o que está funcionando e o que não está. O ressentimento em relação à sua irmã está mal direcionado, mas é compreensível. Ela não é o problema. O problema é o seu marido. Você não precisa odiar a Madison por ter um bom casamento. Você precisa se perguntar se quer continuar em um ruim. Post original. Sou eu o idiota por dizer ao meu marido que não quero ser mãe solteira de 3 filhos? Meu marido, 2 homens, e eu, mulher de 31 anos, estamos casados há quase 12 anos. Temos 2 filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 4 anos. Nosso casamento não tem sido bom há muito tempo. A mãe e a irmã dele sempre se meteram na nossa vida, criticando minha criação dos filhos, dando conselhos não pedidos e me fazendo sentir inadequada. Para ser justa, as coisas melhoraram um pouco nos últimos meses. Após várias conversas em que disse que não podia continuar assim, ele finalmente me apoiou um pouco. Elas diminuíram, mas não completamente. Mais recentemente, meu marido começou a sugerir a ideia de um terceiro bebê. No começo, achei que ele estava brincando. Eu amo crianças, sempre quis uma família grande, mas a ideia de passar por outra gravidez agora me enche de medo. Eu cozinho, limpo, cuido da casa, cuido das crianças e trabalho meio período em casa. Ele não ajuda nas tarefas domésticas, o que aceitei, e nem com as crianças, o que não aceito tão bem. Eu troco todas as fraldas, troquei todas as mamadas noturnas, cuidei de toda febre, toda consulta médica, toda reunião escolar, todo encontro para brincar. Quando chega do trabalho, quase não olha as crianças, só pede silêncio à nossa filha se ela faz barulho. Ele não sabe o nome dos professores, dos amigos, nem o que eles gostam de comer no café da manhã. Então, a ideia de ter outro bebê, sabendo que eu faria tudo de novo, basicamente sozinho, me dá vontade de chorar. Ontem à noite, após mais um discurso dele de "eu cuido bem de você e das crianças, então deveríamos ter outro filho", perdi a paciência. Eu disse diretamente para ele que não concordo, que 2 filhos já são suficientes, que eu não vou ser mãe solteira de 3. Disse a ele que as crianças mal o conhecem porque ele não passa tempo com elas, e ao chegar do trabalho, se desliga e não pergunta sobre o dia delas. Parei de falar com ele porque não escutava. Ele ficou lá parado, com cara de quem levou um tapa. Aí ele me xingou, disse que eu era delirante e ingrata e saiu furioso direto para casa da mãe dele. Então, eu sou o idiota por ter falado isso? Eu não quero ser mãe solteira de 3 filhos, quando já sinto que estou criando os 2 primeiros praticamente sozinha. Edith, eu não tenho pais para recorrer e realmente não quero jogar tudo isso em cima dos meus amigos. Liguei para minha irmã Madison e contei tudo para ela. Muitas coisas que vocês comentaram, ela já me diz há anos. Ela apareceu logo após eu ligar, trouxe comida, vinho e o marido também. Meu cunhado levou meus filhos para uma noite do pijama na casa deles para eu ter um tempo para mim e a Madison ficou comigo. Meu marido ainda está na casa dos pais dele. Ele não ligou nem mandou mensagem. Minha sogra até me ligou, mas eu não atendi. Estou muito bravo e triste para pensar em conversar com ela agora. Obrigado a todos que comentaram. Significa muito ter esse espaço para desabafar e buscar clareza. Vou atualizar novamente quando eu tiver a chance de conversar com meu marido e decidir o que fazer daqui para frente. Você não é o babaca. Você não está dizendo que não quer mais filhos porque os odeia. Está dizendo que não quer ficar ainda mais sobrecarregado e exausto do que já está. Querer aumentar a família deve ser uma decisão conjunta, e se você é quem vai engravidar e fazer a maior parte dos cuidados com a criança, sua opinião conta muito, mas muito mesmo. Você já é um pai solteiro em todos os sentidos, exceto legalmente. É você quem mantém a casa funcionando, cria as crianças e carrega toda a carga mental. Ele aparece só para as partes divertidas. Se isso depois some, ter um bebê não vai magicamente consertar essa dinâmica, só vai piorar as coisas. Seu casamento precisa ser muito trabalhado antes de pensar em outro filho. Parabéns por se posicionar e não deixar que ele te pressione a entrar numa situação que te destruiria. Você não é o babaca. Que bom que você procurou a Madison e permitiu sua companhia. Você realmente precisava de apoio e um tempo para respirar. Foque em acalmar seu sistema nervoso e descansar. Não é preciso apressar outra conversa difícil antes de se sentir seguro. Você deu um passo importante, estabeleceu e manteve um limite, e recebeu apoio de quem realmente te apoia.
Isso é importante, independentemente do casamento durar. Você mostrou aos seus filhos como se posicionar quando algo passa dos limites. Atualização. Sei que muitos estavam preocupados, então queria avisar que muita coisa aconteceu desde meu último post. Para quem não quer detalhes, as coisas pioraram, mas estou seguro. Decidi me divorciar porque meu marido e eu não conseguimos concordar sobre como deve ser um casamento. Agora, para a atualização mais longa. Na manhã após minha última postagem, minha sogra e cunhada apareceram de surpresa em casa. Naquele momento, meu marido, o rei, ainda não havia ligado, mandado mensagem ou voltado para casa. Ficou claro que elas esperavam que eu estivesse sozinha. As crianças ainda estavam com minha irmã Madison e o marido, e Madison passara a noite comigo. Sentamos na sala e tentei me manter calmo, mas parecia uma emboscada desde o início. Repeti várias vezes que não fazia sentido conversar sem o rei presente. Disse que era um assunto entre mim e meu marido, que deveríamos resolver sozinhos por sermos adultos. Elas não gostaram. Minha sogra disse que eu não era mais a garota com quem o filho dela se casou. Respondi que, claro, ele se casou com uma garota de 19 anos. Agora sou mais velho. Parece que essa foi a resposta errada, pois ela começou a gritar dizendo que eu destruía a família deles. Madison interveio e avisou que chamaria a polícia se ela não se acalmasse. Isso bastou para que fossem embora, mas não antes disso. Eles ainda me insultaram, me chamando de péssima mãe, dizendo que eu maltratava o filho deles e que eu me arrependeria. Ray apareceu horas depois, não para saber de mim ou das crianças, mas só para gritar comigo por causa de como tratei a mãe dele. Ele se surpreendeu ao ver Madison ali. Acho que a presença dela evitou que ele perdesse o controle, pois ele estava irritado, mas se conteve. Ao notar que não estávamos sozinhos, exigiu que Madison saísse. Ela recusou, disse que nos daria privacidade, mas ficaria na casa. Como não pedi para ela sair, apenas subiu para o andar de cima. Enquanto conversávamos, a conversa ficou girando em círculos por quase 1 hora. Ele me acusou de ser uma má esposa, de não amá-lo porque eu não queria ter mais filhos, de culpá-lo por tudo. Perguntei a ele de quais filhos achava ser um grande pai, mesmo sem ter visto ou perguntado. Em 3 dias, isso o tirou do sério e ele perdeu o controle. Quando falei que as crianças estavam na casa da Madison, ele ligou para ela e o marido, xingando-os com nomes horríveis. Eu tentava ficar calmo, mas estava cada vez mais difícil. Ele rangia os dentes e respirava fundo, tentando se controlar. Acho que nunca fiquei tão tenso em casa antes. Finalmente, eu disse a ele que, se ele não estivesse disposto a realmente trabalhar no nosso casamento e só quisesse fingir que estava completamente certo, então a gente deveria se divorciar, foi o que ele disse. Tudo bem, se era isso que eu queria, era só arrumar minhas coisas e ir embora. Então comecei a arrumar. Foi aí que ele começou a reclamar, dizendo: "Você vai ver como vai se virar sem mim. Você terá que explicar às crianças por que precisam se mudar." Eu disse que elas não iriam para lugar nenhum, continuariam em casa. Se nos divorciássemos, quem ficasse na casa cuidaria delas. Parecia que ele não entendia o que eu dizia. Então, de repente, mudou o tom e disse. Ele estava disposto a me ouvir e talvez tentar resolver as coisas. Naquele momento, eu simplesmente perdi a paciência. Eu disse para ele que não me importava mais. Vamos nos divorciar e só faltava resolver a logística e a guarda. Foi então que ele perdeu completamente o controle. Madison desceu as escadas. Os dois começaram a brigar e eu chamei a polícia. Conseguimos tirar ele de casa e trancar a porta antes da polícia chegar. Ele já tinha ido embora quando eles chegaram, mas nós demos depoimentos. Eu fiquei na casa naquela noite. Ainda estou abalado, mas não vou desistir, vou pedir o divórcio. Parte de mim se sente tola por algum dia ter pensado que isso poderia terminar de outra forma, mas outra parte sente alívio. Existe uma paz estranha em finalmente tomar essa decisão. E para todos que me disseram para confiar mais na Madison. Obrigado, ela tem sido incrível. Tenho vergonha de já ter sentido ressentimento por ela, mas percebo que projetava minha infelicidade nela, e ela não merecia. Ela tem sido meu apoio em tudo isso. Obrigado a todos pelos comentários e incentivo. A internet pode ser um lugar difícil, mas também pode ser cheia de pessoas maravilhosas e sou grato por cada um de vocês. Fico muito feliz que a Madison estava lá quando tudo aconteceu. Ela parece ser uma irmã incrível e, sinceramente, um anjo da guarda em toda essa situação. Você precisava de alguém do seu lado e ela estava disposta a se colocar entre vocês. Você tomou a decisão certa. Foi difícil ler essa atualização, mas bom ver que você está vendo tudo com clareza. Você merece paz e seus filhos uma mãe segura em casa. Isso vai ser difícil, mas é o primeiro passo real para uma vida melhor para todos vocês. Atualização 2. Estou oficialmente divorciado.
Assinamos os papéis dias atrás, mas hoje recebi o certificado final e sinto que um capítulo se encerrou. Muito aconteceu desde aquela noite e nem sei por onde começar, mas aqui está o que posso compartilhar das semanas após minha postagem. Ray decidiu de repente que queria lutar pelo nosso casamento. Mas isso não parecia amor. Eram ligações constantes, mensagens de números desconhecidos. Quando eu bloqueava, ele enviava presentes que não pedi e aparecia em locais onde eu estaria, supermercado, na escola das crianças e até na biblioteca. Era como se ele estivesse em todo lugar, mas não porque se importava, e sim porque não suportava perder o controle. Moramos em uma cidade de 15 mil habitantes, então isso virou fofoca rapidamente. Todos tinham opinião sobre mim. Alguns vizinhos davam indiretas como, talvez vocês se acertem. Outros me evitavam como se eu fosse contagioso. Minha sogra era a pior. Ela reescreveu a história, espalhou para todos que decidi destruir minha família de repente, ainda me encurralou em uma festa de aniversário. Ao deixar meu filho, ela gritou que eu estava partindo o coração do rei e depois exagerou, dizendo coisas horríveis sobre mim para meus filhos. Para ser justo com o rei, essa foi a única coisa que ele cortou logo, mas naquela altura eu já tinha decidido limitar o contato da minha sogra com as crianças. E do meu jeito, a gota d'água foi quando ela levou meus filhos para comprar sapatos sem me perguntar. Eu sei que parece algo pequeno, mas é uma daquelas coisas que mexem com a minha infância. Eu tenho muita ansiedade em relação às crianças terem os sapatos certos, que sirvam direitinho, e ela sabia disso, fez de propósito para me irritar. Ao voltar para buscá-los e descobrir, simplesmente perdi a cabeça. Todo mundo estava lá, sogra, sogro, cunhada, cunhado e rei, e eu dei uma bronca em todos eles. No começo, eu nem levantei a voz, mas depois saiu tudo. Chamei minha sogra de nomes que eu nem sabia que tinha no meu vocabulário. Disse ao rei que ele não tinha coragem e ao meu sogro que era quase uma planta de casa. Talvez não tenha feito sentido para eles, mas parecia certo na hora. Disse para minha cunhada que ela era ousada fofocando, mas virava capacho quando a mãe pedia algo. Ninguém falou nada, apenas ficaram me olhando como se eu tivesse outra cabeça. Mal lembro de dirigir para casa, de tanto que eu tremia. Encostei o carro, liguei para Madison e falei que não conseguia chegar ao fim do caminho. Ela veio, me buscou, colocou as crianças para dormir e ficou comigo enquanto eu chorava por 5 horas seguidas. Depois disso, algo mudou. Na próxima vez que Ray tentou me encurralar na loja, avisei que chamaria a polícia se não recuasse. E realmente liguei. Deram-lhe um aviso formal. Se me contatasse fora de assuntos das crianças, passaria a noite na cadeia e responderia por assédio. Foi como se um peso tivesse saído dos meus ombros. A partir daí, as coisas melhoraram, devagar, pouco a pouco. Entrei no grupo de voluntariado criado pela minha irmã, onde realizamos projetos para a comunidade, como repintar bancos, limpar parques e ajudar vizinhos idosos com tarefas. Comecei a faxinar para uma senhora mais velha da cidade com câncer. Ela fez questão de me pagar e, com o aluguel, o dinheiro da casa herdada com Madison e meu trabalho de meio período, agora tenho uma renda razoável. Com o tempo, Ray e eu conseguimos sentar como adultos e concordar com o divórcio. Eu abri mão da pensão em troca de ficar com a casa e ele paga a pensão alimentícia. As crianças ficam comigo, pois sei que é o melhor para elas. Não vou mentir, foi difícil no início, mas elas se adaptaram facilmente, não choraram nem perguntaram por ele. A terapeuta da escola deles diz que eles estão bem e bem adaptados, mas doeu perceber que ele tinha sido tão ausente que a ausência dele nem fez diferença. Mas agora estou começando a respirar de novo, eu faço caminhadas, encontro pessoas, eu sorrio e parece de verdade. Aprendi que, apesar das tentativas da minha sogra de difamar meu nome, quem realmente me conhecia percebeu a verdade. Não sei o que vem a seguir, mas não voltarei a ser quem vivia tentando agradar os outros. Obrigado a todos que me incentivaram, que brigaram comigo nos comentários quando eu precisei e que me lembraram que eu não estava louco. Estou tão feliz que você, enfim, tem o certificado de divórcio. Toda essa atualização foi como ver alguém finalmente respirar após anos se segurando. Você está indo muito bem e seus filhos vão crescer sabendo que tem uma mãe forte que se defendeu. A história do sapato partiu meu coração porque foi uma atitude muito calculada da sua sogra. Ela queria te machucar e você finalmente se defendeu. Parabéns para você. Você passou por muita coisa e ainda assim protegeu seus filhos, manteve a casa e construiu uma nova vida. Isso é algo de que se orgulhar. Post paralelo. Estou exagerando por ver minha ex-sogra usando meu vestido? Isso vai parecer mesquinho, mas juro que é tão estranho que não consigo parar de pensar nisso.
Um breve contexto. Já contei muito sobre minha sogra, como ela criticava tudo o que eu fazia. Primeiro, eu era magra demais. Depois, eu era gorda demais. Quando eu estava grávida, cada fase do meu corpo estava errada, aos olhos dela. Ela também criticava minhas roupas o tempo todo, aliás. Para dar o devido crédito, meu ex às vezes a fazia parar com isso. 2 meses atrás, o divórcio foi finalizado. Tenho trabalhado para me reconstruir e seguir em frente. Então, ontem, eu estava na rua resolvendo algumas coisas quando a vi. E não só ela. Ela estava usando um dos meus vestidos antigos. Sim, literalmente um dos meus vestidos. Quando eu visitava a casa deles com Ray, deixei roupas no armário do antigo quarto dele. Depois que tudo acabou, não voltei para buscá-las. Não parecia valer a pena, mas vê-la usando aquilo me atingiu de um jeito inesperado. Essa é a mesma mulher que me zombou por anos por usar roupas infantis, dizia que eu não tinha classe, revirava os olhos para qualquer coisa colorida. E agora, aqui está ela, na casa dos 60 anos, desfilando pela cidade com meu vestido, algo que ela teria chamado de infantil ou inapropriado se eu tivesse usado há 1 ano. Não é sobre o tecido, eu não preciso do vestido, eu nem tinha pensado nele há anos. Mas no segundo em que a vi com ele, senti como se ela estivesse tentando rastejar para dentro da minha pele, tentando se tornar eu, assustador, nem começa a descrever. Mandei uma mensagem pro meu ex na hora. O que diabos aconteceu? Sua mãe perdeu a cabeça? Ainda não respondeu. Quando contei pra Madison, ela concordou. Foi assustador. Minha amiga, por outro lado, disse: é só um vestido, não dê esse gostinho pra ela. Talvez ela esteja certa, mas parte de mim sente que isso não foi por acaso. Como se minha sogra soubesse que era meu e usou, esperando que eu visse. Agora fico pensando se estou exagerando ou se qualquer um também se incomodaria. Eu estou exagerando, ou é tão estranho quanto eu senti no momento. Não estou exagerando. Ela passou anos criticando seu corpo e seu guarda-roupa, e agora está usando suas roupas. Isso não é um acidente, é ela tentando te provocar. Considere isso uma confirmação de que foi certo cortar relações. Ela ainda quer controlar a narrativa. Isso também me assustaria. Não é o vestido, mas o que ele significa. Ela te criticou por anos pela aparência e depois usou seu vestido, como se fosse brincadeira. É absolutamente um jogo de poder. É como se ela estivesse tentando apagar a linha entre você e ela. Não dê a ela o prazer de reagir publicamente, mas tente recuperar suas coisas. Confie no seu instinto. Estranho é estranho. Vestir o vestido da ex-nora, isso é um novo nível de mesquinharia, tipo um cosplay com reviravolta de dano emocional. Quando notar que a sogra está com o mesmo corte de cabelo, pare com isso. Você está dando ideias para ela? Tudo bem, mas se ela começar a usar a mesma bolsa, vamos chamar o Dr. Phil. O que ocorre quando uma Karen grosseira diz ao OP que ele não tem perfil para a faculdade? O OP consegue a vingança suprema. Veja no próximo vídeo. Acabou de aparecer na sua tela? É só tocar e vir ouvir. A Karen e eu já estamos esperando por você.